Agora nós vamos aprender como representar, como visualizar e representar um intervalo no plano dos números complexos. Lembre-se que o plano que representa o número complexo, ele é um plano retangular, é um plano cartesiano, onde o eixo x representa a parte real desse número complexo e o eixo y representa a parte imaginária desse número complexo, tá? Então, o x é igual à parte real do número complexo e o y é a parte imaginária do número complexo. Então, nós somos habituados a escrever e a entender bem os intervalos no conjunto dos números reais. Então, se eu tiver o conjunto dos números reais, eu represento apenas por uma reta indicada que cresce para esse lado. Esse aqui é x, que eu tenho zero, então os números vão subindo de menos infinito, zero, até mais infinito. E se eu quiser que apenas uma parte desse conjunto dos números reais seja representado por um intervalo, por exemplo, vou colocar aqui os números 5 e 2. Então, se eu disser que eu quero todos os números aqui dentro, né, isso aqui é o conjunto dos números reais, estou representando o conjunto dos números reais, então eu vou dizer que qualquer número que pertence ao conjunto dos números reais, tal que esse número seja maior ou igual a 2 e menor ou igual a 5, se esse conjunto eu quero representar, é o conjunto A de todos os números que pertencem ao conjunto dos números reais, que sejam maior do que 2 e menor do que 5, então eles estão ali dentro. Então essa é a forma de representar quando eu tenho o conjunto, um intervalo do conjunto dos números reais, certo? Então, esse é o conjunto dos números reais. Agora, quando eu venho para números complexos, eu preciso de um plano cartesiano, porque o número complexo ele tem uma parte real e uma parte imaginária. Vamos representar que a parte real é x, porque ela está representada aqui no eixo x, e a parte imaginária é y. Tá? Então, eu escrevo primeiro a representação retangular do número complexo e vou observar qual é a condição que esse meu intervalo traz. Esse meu intervalo diz, olha, tem que ser todos os números complexos que o módulo é 1. Então, se o módulo é 1, como é que eu sei o módulo do número complexo? O módulo do número complexo é a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Isso aqui é 1, tá? Aliás, faltou aqui tirar a raiz quadrada. Então, o módulo é a raiz quadrada do valor da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, isso dá 1. Então, isso aqui, essa informação é a informação que define o meu intervalo. O módulo é 1. Tá? Então, eu vou elevar esse lado ao quadrado, e vou ficar aqui. Quando eu elevar x, essa raiz ao quadrado vai somar, vai desaparecer. Tá? Vou escrever ao quadrado desse lado, ao quadrado desse, vai cancelar esse com a raiz, e eu vou ficar com x2 mais y2 igual a 1 ao quadrado, que é 1. E isso aqui é a equação de uma circunferência, de raio. O raio é 1 e o centro dela é na origem. Então, eu vou desenhar aqui, nesse plano dos números complexos,
uma circunferência que tenha raio 1, mais ou menos assim, 1, 1, menos 1, menos 1. Essa circunferência mais ou menos uma circunferência, essa circunferência são todos os números complexos que possuem o módulo 1. Então, se você vier aqui do centro da circunferência, aí você pega qualquer ponto desse círculo, são infinitos pontos nesse círculo, infinitos números complexos aqui dentro dessa circunferência. Então, do mesmo jeito que aqui eu tinha dentro desse conjunto A, quando eu representei no conjunto dos números reais que x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x maior ou igual a 2, menor ou igual a 5, eu estou representando todos os números que estão aqui dentro deste intervalo. Quantos números existem ali? Infinitos números. Aqui eu também estou representando todos os números complexos que têm um tamanho igual a 1. Essa circunferência. Quantos pontos estão aqui nessa circunferência? Infinitos pontos. Mas a qualquer ponto, quando você medir do centro até este ponto, podia ser qualquer outro, esse raio é um ρ, que é o módulo desse número complexo. Tá? Então aqui tem o argumento do número complexo, desse aqui, mas não interessa porque o intervalo não fala nada sobre o argumento. Pode ser qualquer um argumento. A única restrição para participar desse intervalo é que o tamanho seja 1. Tá? Então, o argumento na forma polar tem um ρ, que tem que ser 1. O argumento pode ser qualquer um. De 0, tá? Esse argumento ele vai de 0 graus até 2π. Então, 0 grau até 2π significa todos os, e com o ρ igual a 1, todos os números. O ρ tem que ser 1, mas o θ pode ser qualquer um dentro desse intervalo. E aí você desenha e observa o intervalo no plano, que é o plano dos números complexos.